Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Café com Dan. E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer o famigerado vídeo de leituras do mês. Exatamente. Eu acho que esse meu mês de março ele foi um mês muito bom, inclusive foi o mês do meu aniversário. Por favor, me deem os parabéns, que eu esqueci de, enfim, fazer algum vídeo explicando aí que era meu aniversário, falando que era meu aniversário. Podia ter ganhado muito mais parabéns que eu ganhei, inclusive, né? Mas esse basicamente foi um mês muito bom, porque lá na Roxinha a gente tá fazendo live todos os dias. E assim, quando a gente faz live todos os dias de foco, de sprint de leitura e tudo mais, quer dizer que a gente lê todos os dias, né? E antigamente o meu ritmo de leitura ele era bem diferente, tá? Antes eu reservava um dia, de repente, para ler. Geralmente era final de semana, que eu realmente parava, lia, e lia bastante, tipo, lia por hora, sabe? Só que é muito mais dinâmico, é muito mais legal fazer isso diariamente através dos sprints, porque a gente não fica todo o tempo lendo, a gente tem um momento de foco que é basicamente de 30 a 45 minutos, né? Basicamente esse tempo que a gente reserva para fazer os momentos de foco, e aí depois a gente conversa. Então é muito legal, porque a gente realmente não fica só lendo, porque às vezes cansa, e a leitura também, assim como qualquer outra atividade que exige foco, é interessante que ela tenha um período não tão longo assim, né? Para que, enfim, a gente consiga entender exatamente o que tá acontecendo na leitura e a leitura ser realmente uma coisa prazerosa, né? E não obrigatória, não chata. A gente começou também um clubinho de leitura por lá, então todo começo de mês a gente faz uma leitura conjunta. Todo final de mês os subs decidem qual vai ser a leitura do mês seguinte, né? A leitura conjunta. E eles escolheram O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Esse é um livro que eu queria ler há muito, muito tempo. Desde que o Victor falou dele, sim, né? Eu conheço muitos dos livros que eu quero ler justamente por conta do Victor, que a gente tem o gosto bem parecido. E eu tô muito, muito ansioso pra saber como é que vai ser essa leitura, se eu vou gostar, quais vão ser os elementos que eu mais vou gostar, a escrita, a narrativa, eu quero saber de tudo logo, já tô ansioso. Inclusive você, se você tiver Amazon Prime, se você for um assinante de Amazon Prime, você pode me dar um sub de graça todos os meses, você não vai pagar nada mais por isso, tá? Você vai pagar os R$ 9,90 só de Amazon Prime e você pode me dar o sub de graça, que isso me ajuda bastante e garante que você consiga também ajudar a escolher qual é a leitura que a gente vai fazer todos os meses, né? Então, por favor, se você tem Amazon Prime dando mole aí, você não conectou na Twitch, não deu nenhum sub, conecta lá na Twitch, segue lá o canal, dá um sub, que todos os dias a gente tá fazendo live, né? Mas antes de eu contar pra vocês o que eu li no mês de março e qual foi a experiência de leitura que eu tive com cada um desses livros, não se esquece de clicar no joinha e de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Quero lembrar pra vocês que os links da Amazon eles estão aqui no box de descrição. É muito importante que você compre com os links da Amazon, porque me ajuda bastante. É basicamente com esse dinheiro, basicamente com o retorno monetário da Amazon, que eu consigo comprar tudo aqui, tá bom? Eu não recebo da AdSense, eu recebo exclusivamente da Amazon, tá? Então, qualquer compra que vocês forem fazer, vai comprar, sei lá, uma meia, um biscoito, vai comprar um post-it, você vai comprar uma batedeira. O que você for comprar, se você utilizar o meu link, você vai me ajudar bastante, de verdade. É com esse dinheiro que eu consigo comprar todos os meus equipamentos, tá, gente? Então, por favor, já abre o link aí no seu navegador, dá um Ctrl D pra você já favoritar esse link aí. E aí, sempre que você for fazer as suas compras na Amazon, você utilizar esse link, que me ajuda muito, então, tá bom? Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, que é basicamente por lá que vocês ficam sabendo se vai ter vídeo, se não vai, sobre lives, sobre coisas que tá acontecendo, sobre, enfim, ver fotos minhas, porque, enfim... Gosto de um biscoito de vez em quando, tá, gente? Também, assim, sou um ser humano que às vezes gosta de um biscoito. Então, por favor, me segue lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @Café com Dan, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos lá pros livros do mês, né? O que eu li nesse mês de março? Eu li 4 livros nesse mês de março, tá? E eu estou aqui no meu 5º livro, que na realidade ele não vai ser concluído nesse mês de março. Esse livro aqui, basicamente, ele é um livro de reflexões, é um livro pra você parar realmente e refletir sobre a sociedade, sobre por que a gente tá tão na merda, todo mundo ao mesmo tempo, né? Realmente ele não é um livro pra você sentar e ler ele numa tacada, né? Apesar de ele ser curto, apesar de ele ter vários textos curtinhos, é um livro mais pra você ler e pensar e, enfim, grifar. E tá cheio de grifagens, tá, gente? Tá tudo grifado. Grifagens, essa palavra existe? Tá tudo grifado, tem muita coisa grifada por aqui, tá? E muita marcação aqui, olha, deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó, muita marcação, muita coisa e tudo bom. Mas enfim, o primeiro livro que eu li no mês de março, na verdade, foi um livro que eu comecei no penúltimo dia de fevereiro, tá? E eu acabei concluindo no mês de março, que foi Coração de Aço, do Brandon Sanderson. Esse livro já tem resenha aqui no canal, tá bom? Então se você quiser assistir, se você quiser saber um pouco mais sobre ele, vou deixar o link aqui nos cards, mas eu vou deixar também aqui no box de descrição, tá bom? Na verdade, eu vou acabar falando sobre os 3 livros, né? Sobre toda a trilogia, porque foi a trilogia que eu li. O primeiro livro, que é o Coração de Aço, ele me deixou bastante surpreso. Foi uma forma diferente de enxergar o Brandon Sanderson e a escrita dele, né? É muito diferente de tudo que eu já li dele, é óbvio. Não tem nada de fantasia épica, tá? É uma fantasia que na realidade se passa no nosso mundo, né? No nosso universo, só que de uma forma um pouco diferente, né? Aqui nessa história, de repente surgiram os épicos, né? Que eles são tipo uns seres humanos super poderosos.
É tipo super-heróis, só que sem a parte do heróis, né? Em pouco tempo, os épicos eles acabaram dominando, tipo, a grande parte das cidades que existem no mundo, sabe? Cidades e países, sabe? E aí os épicos acabaram virando grandes ditadores, né? Assassinos e, enfim, cruéis e sanguinários. E existem os executores, né, que é o nome da trilogia, inclusive, trilogia dos executores. Os executores, eles basicamente são pessoas que estão trabalhando avidamente para que a sociedade, a humanidade, possa prosperar mais uma vez. Matando os épicos, óbvio. Eu gostei muito, 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 muito desse primeiro volume. Como eu falei, foi uma forma diferente de enxergar o Brandon Sanderson. E a escrita dele, né, é muito diferente, tá? Aqui a gente tem as coisas muito mais simples, muito mais diretas, muito mais jovens do que é Mistborn, do que é Elantris, tá? Muito, muito, muito mais jovem. E a gente tem um toque de ficção científica, né? Porque além de ter a parte da fantasia, além de ter a parte do, meu Deus, as coisas inexplicáveis que simplesmente aconteceram, também tem o rolê de tipo, máquinas e armas e invenções hiper mega tecnológicas que faz essa história parecer um pouco cyberpunk, sabe? A estética cyberpunk, aquele negócio de alta tecnologia, que a galera fica meio saturada de tecnologia, então, basicamente isso. E eu lembro que quando eu li esse livro, eu finalizei ele numa live, na verdade eu não finalizei ele numa live, mas o plot twist, né, pelo menos um dos plot twists, eu descobri na live, na verdade não foi um plot twist, foi tipo um negócio do Brandon me fazendo de trouxa, né? Isso eu acabei lendo numa live e eu acabei ficando muito puto. Eu falei pra galera que esse livro ele tava 5 estrelas e que ele acabou indo pra 4, porque, nossa, o Brandon Sanderson fez merda e tudo mais. Só que ele contornou, me deu um tapa na cara como ele sempre faz, né? E eu simplesmente terminei esse livro cadela, sabe? Cadelinha de Brandon Sanderson. Tormenta de Fogo ele já foi bastante diferente do que eu imaginava, ele não foi exatamente ruim, mas ele bateu de frente com as minhas expectativas pra esse livro, sabe? Eu não imaginava que o Brandon Sanderson fosse criar uma coisa meio videogame, sabe? Meio RPG, de tipo, você terminou a sua missão aqui nessa cidade de Nova Chicago, passe para a próxima. Ficou muito, muito na cara que ele quis fazer isso, cara. E não foi legal. Isso não foi legal. Inclusive, esse foi o motivo de eu ter dado 4 estrelas e não 5 pra esse volume. Não posso falar muita coisa, é óbvio, né? Porque, enfim, né? Segundo volume, não pode ter spoiler, né? O que eu posso dizer é que as coisas que acontecem nesse livro acabaram sim me agradando. Chegou no final, eu fiquei, caramba, hein? Caramba, ele vai conseguir 1000 estrelas no próximo livro. Daí chegou o próximo livro, né? O último livro, que ele é Calamidade, ele foi um livro que... decepcionante. Muito, muito, muito decepcionante. Eu não consegui gostar de quase nada nesse livro. Os personagens, acho que foi o que salvou, sabe? Que os personagens são os mesmos. Os personagens, eles continuam com a mesma personalidade, eles não mudaram muito. Teve algum aprofundamento nos personagens que não apareceram no segundo volume, e eu gostei disso, né? Porque eu tava com saudade deles. Eu percebi que eu tava com saudade deles. Mas todo o resto foi, inclusive, uma coisa que eu falei na live, né? Na live quando eu finalizei esse livro. A impressão que ficou é que ele estava sendo muito pressionado por algum agente, editor ou o mercado editorial em si para publicar o terceiro volume dos Executores, porque ele tinha o trunfo na mão, sabe? Ele tinha tudo que ele podia fazer, que ele já tinha levantado, né, essas hipóteses, essas questões aí no segundo volume. Ele acabou não utilizando, pelo menos não da forma como eu imaginei que ele fosse utilizar. Ele criou uma informação importante, ele criou um rolê legal e ele não explorou isso no terceiro volume. Fiquei muito, muito, muito chateado porque as minhas expectativas, de verdade, para esse terceiro volume, ó, lá no alto. E ele é um volume que só prova que realmente ele quis fazer aquele rolê do RPG de, oh meu Deus, vamos para a próxima cidade. Porque, nossa, isso é muito cansativo, gente, isso é muito cansativo. Parece que a história, tipo, é um grande filler de anime, né? São vários fillers seguidos, sabe? É cansativo, é cansativo. Daí chegou no final e eu pensei, eu tava falando pra galera, tava falando, gente... Pra ele conseguir me tirar das 3 estrelas e meia, ele vai ter que fazer um final épico. Ele vai ter que fazer um final tipo Mistborn, sabe? Daí... ele cagou no final inteiro, sabe? De verdade, não deu, não consegui. O final foi péssimo pra mim. Sem noção. O final parece que ele basicamente pegou e fez assim, tá, então agora ele fez isso e aí aconteceu isso e no final rolou essas outras coisas aí. Fim. Parece que ele fez isso. A minha intenção aqui não é jogar hate no Brandon Sanderson, tá, gente? Eu acho que o Brandon Sanderson é um dos maiores escritores da atualidade. O que ele fez com Mistborn, a forma como ele me deixou... Não dá margem pra eu não achar que ele é um dos maiores escritores da atualidade, sabe? Mas essa trilogia, ela tinha muito potencial.
De repente, se fosse escrito por outra pessoa, teria dado muito mais certo. Só que a forma como ele resolveu explorar os acontecimentos dos livros e a forma como ele articulou ali o final não ficou legal pra mim. Eu não achei natural, eu não achei legal, eu não achei digno de uma trilogia, sabe, com o peso que era pra ter os executores. Então, eu acabei dando 2 estrelas pra esse terceiro volume. Eu realmente não gostei. Realmente me senti muito chateado com esse final. Daí a gente vem agora pra nossa leitura coletiva, né? Nós tivemos uma leitura coletiva, a primeira leitura coletiva lá da Roxinha, tá? Que foi em 1984, do George Orwell. Por que eu... Toda vez eu esqueço o nome dele. Como se fosse tipo um autor super desconhecido. Nós lemos 1984 e eu preciso falar isso bem pausadamente porque a minha dicção não permite que eu fale isso rapidamente. Enfim, basicamente esse livro aqui, ele foi tudo o que eu imaginei que ele fosse ser, sabe? Basicamente aqui nessa história a gente vai conhecer um governo totalitário, né? Extremamente ditatorial. As pessoas basicamente elas vivem ali numa bolha, né? E nessa bolha as pessoas veneram o Grande Irmão. O Grande Irmão, ele é tudo. Ele é o imperador, ele é a mente pensante, ele é o pão que te alimenta. Olha, fui profundo agora, mas ele é basicamente tudo. Tudo. Então, quando as pessoas pensam aqui nessa história, elas pensam basicamente o que o Grande Irmão vai pensar, dos pensamentos delas. Essa é uma história de extrema manipulação social, tá bom? Eu acho que ele é um livro que ele faz muito paralelo com o que a gente vive em qualquer governo de qualquer pessoa. Ele é um livro que ele remete muitas coisas, sabe? Existem muitas coisas que a gente vê aqui, que a gente vê em comum com vários outros governos que nós já tivemos e que em todos os lugares existem, porque na verdade eu acho que ele é uma grande crítica a governos, né? Então ele fala muito sobre manobras políticas, ele fala muito sobre como pensar nessa sociedade é errado, como que eles tentam limitar cada vez mais o pensamento para que as pessoas nem saibam pensar e cometer o crime de pensamento, que é pensar e ser um pensamento revolucionário, sabe? E aqui a gente vai conhecer então a história do Winston. O Winston, ele é um rapaz que ele tá no meio dessa loucura, né? A gente não consegue entender muito bem sobre quem ele é no começo, mas o Winston, ele parece ser uma pessoa que ele tá tentando se libertar das algemas dele. E basicamente esse livro vai ser sobre isso, dele tentando se libertar, dele evoluindo, dele pensando diferente, dele se sentindo com muito medo, né? Das armadilhas que a própria mente dele vai pregar nele, sabe? Armadilhas essas que o próprio governo plantou, sabe? Na cabeça das pessoas. É muita loucura. É muita loucura, mas se você prestar atenção, tudo que tá aqui faz muito sentido. Tudo que tá aqui é extremamente possível. Não eu ia falar fácil, mas não é fácil. É possível de ser aplicado. Por isso que a gente precisa estar sempre de olho aberto com relação aos nossos governos, com relação aos nossos governantes, nossos presidentes, governadores, prefeitos. A gente precisa sempre estar muito atento, tá bom? Eu acho que esse aqui é um bom livro pra gente abrir bem os olhos e a gente, sabe, conseguir identificar os padrões, sabe? Identificar as coisas que tem em comum na sociedade com essa história aqui e tentar bater de frente. E é óbvio, né, gente? Eu adorei essa história, eu dei 4 estrelas pra ele. Não foi 5 estrelas e não favoritei, porque existiam algumas partes que eu ficava muito confuso, que eu ficava, caramba, mas o que tá acontecendo? O que eu tô lendo? E aí, de repente, a leitura, ela voltava, né? Ela voltava aí pro seu fluxo normal e eu fiquei um pouco confuso de verdade, mas pelo que eu sei, pelo que eu entendi, esse não é um livro de uma leitura única, né? Várias pessoas já me disseram que esse livro aqui ele é um livro que cada vez que você relê, ele te apresenta uma coisa diferente, sabe? Ele te mostra uma coisa diferente, uma visão, na verdade, não uma visão exatamente, mas alguma coisa que você não pegou, sabe? Alguma coisa que você vai pegando quando você vai ficando mais velho. Então, eu imagino que eu peguei muito mais coisas do que eu teria pegado se eu tivesse lido ele há 5 anos atrás, óbvio. Realmente quero reler ele pra ver se eu entendo essas partes que eu achei, né, meio que, e de repente mudar essa avaliação de 4 estrelas, né? Mas fora isso, é tudo muito impecável, tá, gente? Se você tiver medo de pegar 1984 ou qualquer outro livro do George Orwell, né? Minha tradução, que foi da Pandorga, é muito tranquilo de ler, muito tranquilo. É quase um contemporâneo, tá, gente? De verdade. É uma coisa muito tranquila. As únicas partes realmente que são difíceis são as partes que fica muito confuso, o autor ele muda o fluxo de pensamento, fica um pouco difícil, sabe, de captar o que tá acontecendo aqui na história. Mas é um livro que vale super a pena, é muito tranquilo de ler. E se você tem medo por conta da época que ele foi escrito, vai sem medo que é tranquilo de entender, tá bom? E bom, basicamente esses foram os livros que eu li no meu mês de março, né? Eu acabei não trazendo muito vídeo aqui nesse mês, porque realmente eu li uma trilogia e um livro clássico, um clássico de muito peso, né? Então assim, eu não me sinto preparado em fazer uma resenha sobre 1984, porque eu sei como que é a internet. Eu sei que na internet hoje em dia as pessoas elas não simplesmente param pra procurar coisas que elas gostam.
elas param pra procurar coisas que elas gostam e que elas vão esperar alguém cometer um deslize, falar alguma coisa errada ou falar alguma coisa diferente, né, do que elas pensam para elas poderem se mostrar, sabe, tudo. Então, eu imaginei que se fosse para fazer uma resenha desse livro, eu provavelmente ia me estressar mais do que ia me divertir com a experiência de resenha, né, com a experiência de criação de conteúdo. Então, basicamente, isso aqui é uma meio que desculpinha, né, porque não teve tantos vídeos assim esse mês. Mas eu espero que o mês de abril seja um mês diferente, espero que o mês de abril seja um mês que a gente tenha bastante conteúdo, né. E é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no joinha e de se inscrever no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Por favor, não se esqueça, tá? Não se esqueça dos links da Amazon que estão aqui no box de descrição. Inclusive, galera, esse livro aqui, 1984, e esse livro aqui, A Revolução dos Bichos, vieram juntos no mesmo box. Eu tô tentando pegar o box aqui atrás, sim. Tem que virar. No mesmo box, né, que é esse daqui. Ele é um box, galera, que ele tá muito, muito, muito bonito mesmo. Tem foto lá no meu Instagram, tá bom? Tá muito bonito, tá bom? A edição está impecável, impecável de verdade. Olha isso daqui. Eu recomendo bastante, se vocês tiverem curiosidade de ler os livros do George Orwell, que vocês peguem essas edições. Ai, eu me bati, não bati. Eu recomendo bastante que vocês peguem nessas edições. Eu vou deixar o link desse box aqui na descrição, tá bom? Esse box, inclusive, se eu não me engano, ele tá agora por R$35, tá? Ele não costuma ser caro. Então, se você quiser comprar algum desses dois livros, compra nesse box que tá valendo super a pena, tá bom? Não se esqueça também de me seguir lá na roxinha, tá, galera? Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, porque se eu deixar na descrição do vídeo, vocês sabem como o YouTube é, não é? De segunda a sexta, a partir das 15h30, mas os horários podem mudar, de repente, não sei como é que vai funcionar as coisas aí daqui pra frente. Mas, basicamente, de segunda a sexta, nós temos live de produtividade e leitura lá na roxinha, tá bom? Então, se você tiver precisando de um momento no seu dia pra você ler, estudar, escrever, fazer um yoga, meditar, hora do cochilo, vai lá pra roxinha, tá bom? Me segue lá e se você tiver um Amazon Prime, por favor, me dá o seu sub de graça. Por favor, tô pedindo aqui do fundo do meu coração, me dá o sub, por favor. E não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, né? Twitter e Instagram é @cafécomdan. Olha só, rimou. Twitter e Instagram é @cafécomdan. Mas é isso, me siga por lá, porque eu posto várias coisas legais por lá. Não tanto assim no Instagram, mas no Instagram eu costumo postar bastante story, então me siga mesmo assim, tá bom? Por favor, conversa comigo, né? Ah, outra coisa importante, eu acabei não falando, né? A gente tem um servidor lá no Discord, então pelo amor de Deus, entra no servidor do Discord pra ter sprints, pra ter joguinhos, pra bater papo, pra web namorar, pra você fazer o que você quiser. Entra lá no nosso servidor, o link também tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Assim como das redes sociais, enfim, segue lá. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!